última batalha começou. Está a falar dos valores africanos, está a falar da cultura africana, e a cultura africana está mesclada com rituais, e os rituais estão ligados com o quê? Feiticismo. Estão a entender? Então, em outras palavras, se eles defendem a valorização dos quê? Do culto aos ancestrais, então eles não tiram de lado o feitiço. Vocês estão a entender? O objetivo é praticamente propagar idolatria aqui, ou paganismo. É isso que eles nos trazem. A adoração aos mortos. Então, numa vertente superficial, ela parece ter boas ideias. Epa, o cristianismo também defende a unidade. Não é assim? E o cristianismo defende bons valores. Mas só que, se nós já estamos aqui a aprofundar, conseguimos entender que as ideologias propagadas por elas já entram em contra, ou seja, entram em oposição com alguns princípios que a palavra de Deus nos quer? Nos ensina. Culto aos ancestrais é culto aos mortos. E a Bíblia nos quer? Nos proíbe. Estamos a entender, irmãos? Então aqui já entra em oposição direito com aquilo que é a palavra de Deus. É uma filosofia que eu não posso abraçar. Porque ela me arremete a ter que me familiarizar com algo que a Bíblia condena. Sabe? Tipo, por você a venerar os ancestrais, você está a venerar tua avó que morreu? Ah, irmão? Não. Está a venerar quem? Demônio! Porque nós africanos temos essa. Olha, o tio, por exemplo, no dia 2, quando fomos no cemitério dar os folhetos, nós ainda conversamos, olha, quem aqui veio, talvez ele não veio só porque teve que vir, se lembrou dessa data. Não. Durante o ano, o tio dele que morreu frustrado com ele, já lhe perturbou o quê? Muito. E no sonho lhe apareceu e lhe disse, olha, eu estou muito nervoso com você. Isso acontece ou não acontece? Agora, para tentar querer acalmar aqui, a consciência foi lá limpar a campa. Aquele que lhe apareceu é tio? Não, é quem? É demônio que se personificou, aqui diz. Desse livro, são demônios. Então, praticamente é o que o panafricanismo defende. Culto aos ancestrais. Outra. Então, já entendemos aqui. Agora, queridos irmãos, vamos entender outra. Quem são os principais propagadores do panafricanismo? A teoria panafricanista foi desenvolvida principalmente pelos indivíduos da diáspora americana, descendentes de africanos escravizados, e por pessoas nascidas na África a partir de meados do final do século XIX. Ou seja, em miúdo, queridos irmãos, os principais propagadores do panafricanismo, ou seja, os criadores, os que começaram com esta teoria, não são pessoas que nasceram na África, mas são descendentes de quê? De africanos. Por isso é que aqui nós vimos que ela é mais propagada fora do que quê? Do que dentro da África. Quais são os principais? Temos esse, William Edward Burgon Du Bois e Marcos Moisés Garvey. Esses são os principais propagadores. William Du Bois e Marcos Moisés Garvey. E o outro que posteriormente também abraçou é o Kwame Nkrumah. E esse Kwame Nkrumah foi o primeiro-ministro de Gana. E depois no Brasil temos o Abadias de Nascimento. Então, esses 4, faltam um que posteriormente vocês vão ver, são 5 praticamente considerados como os pilares da propagação do panafricanismo. Então, queridos irmãos, agora, quem são esses homens? Vamos lá ver. Quem são esses homens? Temos aqui, por exemplo, o Du Bois. Ele nasceu no ano de 1868 e morre no ano de 1963. Ele nasce na América, morre em Gana, em Accra. Agora, se vocês darem conta, na altura vocês sabiam que na época que ele nasce, era uma época chamada de segregação racial. Vocês estão entendendo esse termo? Sim. Nessa fase, era comum você ver um negro de grande de destaque? Não. Se mesmo até na obra foi luta. Mesmo até entre os cristãos. Vocês sabiam que os cristãos, a irmã White fala aqui, foram um dos também que apoiaram a causa da escravidão? Agora, esse homem, ele foi o primeiro afro-americano. Primeiro. O Du Bois, ele é o pai do panafricanismo. Repito, ele é o pai do quê? Panafricanismo. Foi o primeiro afro-americano a ser dado o título de PhD e a se formar na maior universidade do mundo, uma das melhores dos Estados Unidos. Qual é?
Não. De quem é essa instituição? Você já consegue entender? Imaginem um negro nessa universidade que é só de brancos. Na época em que ele estava. Porque ele praticamente se doutorou em 1890. 1890. O título de PhD lhe deram 5 anos depois. 1895. Achas que ele foi lá porque não, Deus é que lhe mandou? Não. Não foi um homem qualquer. Então, queridos irmãos, e ele não teve só um doutoramento. Outro. Amadureceu intelectualmente enquanto estudava com alguns dos mais proeminentes cientistas sociais, como Gustav von Smoller, Adolf Wagner e Erich von der Titcher. Uma coisa assim. Eu, pelo menos, o considero, na qualidade dele, amadurecer com esses cientistas da época dele. Então, eu lhe considero como um quê? Um cientista. Obrigado, meu mano. Quer dizer que nós não estamos a lidar com um homem quê? Qualquer, irmãos. Não estamos a lidar com um homem qualquer. Quer dizer que a pessoa que criou e projetou o panafricanismo não foi um homem quê? Qualquer. E outra. Temos aqui o Marco Garvey. Ele, por exemplo, é jamaicano. Ele nasce na Jamaica, mas morre no quê? No Reino Unido, lá em Londres. Se vocês entenderem esse camarada, ele foi o primeiro homem a criar uma sociedade da Liga das Nações Africanas e se tornou o primeiro presidente de toda a África. Ele foi contemporâneo do Boys. Cria a primeira liga da sociedade africana e vão entender de que sociedade ele fazia parte. Ele cria a primeira liga, repito, da sociedade da União Africana e se torna o primeiro presidente de toda a África, mas não vivia em África. Não vivia em África, estava lá, no Reino Unido. Agora, vejam de que sociedade secreta ele pertencia. Primeiro, já vimos o Du Bois. Ele se formou onde? Na Harvard, a maior e uma das melhores universidades do mundo. Agora, esse homem, Garvey, ele fazia parte de uma das melhores e piores sociedades secretas do mundo. Ku Klux Klan. Conhecem essa sociedade secreta? Já ouviram falar dessa sociedade secreta? É uma sociedade secreta judaica. E ela tem como objetivo de se opor contra todas as raças que se dizem ser quê? Superior. Mas o objetivo deles é propagarem o homicídio, genocídio por detrás. Estão a entender, meus amados? Esse é o objetivo. Agora, ele fazia parte dessa sociedade secreta. Então, de uma forma simples, podemos dizer que esse homem era o quê? Um maçom. E o outro, que é o Krugman. Krugman praticamente foi criado por uma escola católica. Também tinha agregação, porque o Papa na altura foi o Papa Paulo VI, é quem lhe graduou. O Papa Paulo VI é quem graduou esse homem. Tanto é que depois ganha o título honorário, lhe dá o Prêmio Nobel da Paz e posteriormente ele se torna o primeiro-ministro de Gana. Ele é filho da Igreja Católica, foi um jesuíta. Agora, temos esse homem também que foi formado na própria Igreja Católica e foi mandado para o Brasil, que é o Obadias. O Obadias, por exemplo, ele praticamente tem origem francesa, mas nasceu no Brasil. Ele é afro, chama-se como? Para alguém que diga? Não. Da Europa. Francófono, né? Vamos usar esse termo. Mas ele teve a sua ligação direta com o Brasil. Sabe quem é ele? Vejam só. Ele foi ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos. Não foi um homem qualquer. Agora, se vocês verem ele, a religião dele, candomblé, conhecem essa religião? Candomblé, propaga quem? Vocês estão entendendo que nós estamos a citar dos pilares que propagam começaram com a propagação do quê? Do pan-africanismo. Todos eles tiveram ligações ocultas. Todos eles tiveram ligações ocultas. Outro. Aqui em Angola temos esse homem, defensor do pan-africanismo, né? Em Angola. Conhecem? Não conhecem ele? Yeah. Ele não é o único, mas ele é um dos principais. O professor Felipe Vidal. É o que tem desencaminhado muito jovem. Esse senhor aqui. Ele está com 40 e poucos anos. Ele é
é historiador, antropólogo, e ele também ele tem três formações ali. Agora, queridos irmãos, contudo, então, queridos irmãos, resumidamente, dentro da cadeia do panafricanismo, nós podemos entender, queridos, que esta filosofia, ela foi praticamente originalmente criada por homens que, embora tendo sendo descendentes de africanos, mas não nasceram em África. E todos eles estavam vinculados com sociedades secretas. Agora, muitos desses camaradas tinham um foco. E esse foco é o que aconteceu e tem acontecido quase sempre. Eu vou explicar no final. Contudo, podemos compreender que o panafricanismo, como uma vertente filosófica que propaga o ateísmo e a idolatria, numa visão africana. Ou seja, o panafricanismo, praticamente, é uma vertente filosófica que tem como objetivo de propagar o ateísmo e a idolatria numa vertente africana. Pega, tipo, a tendência de cultura africana, mas a cultura africana está mesclada com quê? Com feitiçaria. Então, a ideia de te propagar que não, você tem que viver essa cultura, é te fazer você a voltar a quê? Ao sistema religioso idólatra e pagão. Ou seja, o panafricanismo é uma ideologia propagada, que propaga o ateísmo numa perspectiva africana que tende a evocar o culto a entidades espirituais, demônios, em nome da salvaguarda da cultura e tradição africana, cujas suas raízes, nesse caso a cultura africana, cujas suas raízes são de proporções pagãs que arremetem a bruxaria ou não, feitiçaria e a magia. Então, a ideia de propagarem a cultura africana dentro da mescla da ideologia panafricanismo é para recebermos esse tipo de teoria, que está misturado com bruxaria, feitiçaria e a magia.